Obrigado. Apocalipse 21. Quem não sabe onde fica Apocalipse, está lascado. Está feia a coisa. Apocalipse 21. Irmãozinho, Apocalipse 21 vai falar aí, deve estar também como subtítulo no início aí do capítulo. 21 e 22, ou parte do 22 pelo menos, vai falar dos novos céus e da nova terra. Correto? Está aí na sua também? Vamos conferir se sua Bíblia é autêntica. Está aí, está igual a minha, tá? Então, está valendo. Novos céus e nova terra. E é interessante que o capítulo 21 e 22, ele é um paralelo de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Especialmente o 3, mas capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Ele tem paralelos assim incríveis. Por quê? No capítulo 1 de Gênesis, é a criação, correto? Deus está criando as coisas. E lá no capítulo 1 de Gênesis, ele cria os céus e a terra. Então, aqui no 21, ele cria novos céus e nova terra. No capítulo 1 também, verso 16, ele cria o sol e os luminares. Mas agora em Apocalipse, o sol, os luminares, a lua não são mais necessários. Porque a glória do próprio Senhor é quem ilumina esse novo céu e essa nova terra. Lá, a noite é definida. Agora não há mais noite, não há mais trevas, não tem mais noite e dia. Os mares são criados. Nos novos céus e nova terra não existe mar. Porque o mar é uma figura nas Escrituras daquilo que, como como fala que engravida, fugiu. Um criador, um berçário, não era de que, obrigado, leu meus pensamentos. Um berçário das coisas contrárias a Deus, das coisas más. Da onde emerge a besta no Apocalipse? Da onde? Do mar. Então não tem mais mar. Por quê? Porque não tem mais aquilo que confronta Deus, não tem mais acesso, não existe mais. No capítulo 3 é anunciada a maldição depois do pecado. Maldita é a terra, Adão, por sua causa. E é anunciado a maldição sobre Adão e sobre Eva. Agora não existe mais maldição. No capítulo 3, a morte entra na história humana. No capítulo 21, não há mais morte. No capítulo 3, o homem é afastado da árvore, do jardim. No capítulo 22, 14, o homem tem acesso livre à árvore da vida. E no capítulo 3 de Gênesis, a tristeza e a dor têm início. E no capítulo 21, verso 4, não existe mais tristeza nem dor. Então, agora é esse encerramento daquilo que começou no Gênesis. Está se encerrando na história em Apocalipse. Vamos ler, então, para daqui em diante a gente continuar. Eu vou ficar em Apocalipse 21, de 1 a 8. A minha versão aqui é a NVI. Até não falei lá, mas para projetar. Não é essa aí, está errado. Essa é a NAA. A minha NVI, tem aí, põe lá. Então, diz assim. Isso. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança.
Disse-me ainda: está feito, ou está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Então está aí, irmãos. A história chega no fim. Apocalipse encerra a história e Apocalipse 21 está, o penúltimo capítulo de Apocalipse, do livro da Revelação, das últimas coisas, está finalizando a história humana. Agora o céu está presente, novo céu e nova terra. O juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro já foram lançados fora, os inimigos da igreja foram lançados no lago de fogo, os remidos estão em festa com as bodas do Cordeiro, tudo isso já aconteceu. E esse é o final glorioso da revelação. É o final glorioso daquilo que Deus, desde o princípio, planejou, agora está consumando, como o texto diz, está feito, está consumado. É a mesma expressão que Cristo usa na cruz, está consumado. E agora, novamente, ele diz, está consumado. O paraíso que foi perdido, agora reconquistado. O homem caído, agora glorificado. O projeto de Deus triunfou. O tempo histórico, agora que nós vivíamos na história, passamos a viver na eternidade. Não há mais a cronologia humana, há uma eternidade na qual nós vivemos e da qual fazemos parte. E eu queria pensar hoje com os irmãos, olhar para esse texto e pensar nas coisas do céu, nas coisas eternas, nas coisas dos novos céus e da nova terra. Um pensador do século passado, e às vezes ainda me assusto quando falo século passado, porque eu lembro que eu sou do século passado. Já pensou? Quem passou dos 22 é século passado. Triste, né? Quem nasceu de 2000 para cá já... Mas eu sou do século passado. Mas é mais antiguinho que eu. Ele é lá... Não piora as coisas. Milênio passado aí também né? Mas deixa para lá essa parte. Mas um pensador dizia que a grande decadência moral da humanidade tem muita relação com o fato dos pregadores terem deixado de falar a respeito dos céus e do inferno. Por isso, a tanta degradação humana começou no século passado e a gente está vendo cada vez pior. Porque deixou-se de pregar a respeito dos céus, do caminho para os céus, que é a obra de Cristo na cruz, e do caminho para o inferno, que é só ficar do jeito que está, que você vai chegando empurrado, não tem escapatória, vai chegar lá. E nós precisamos pensar nas coisas do céu. Porque quando a gente pensa nas coisas do céu, a gente vai olhando nas Escrituras, ela traz uma série de lições morais para nós, de circunstâncias e de consolo e também de admoestação para que a gente pare e pense aquilo que a gente está vivendo, aquilo que estamos pensando e de que maneira estamos conduzindo, ou se estamos conduzindo, deixando o Senhor conduzir a nossa vida. Por exemplo, quando a gente pensa no céu, Jesus nos lembra que a gente precisa acumular tesouros aonde? Nos céus. Não é isso que ele fala? Mateus 6:20. Nossos tesouros precisam ser acumulados no céu. Ele vai dizer isso. Paulo diz que nós devemos pensar nos céus. Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas, ou seja, procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Algumas versões, no lugar de procurem, vai dizer pensem. Jesus disse que ensinou a gente a orar, dizendo que tipo de vontade devia acontecer aqui na terra? A mesma vontade de Deus que é
nos céus, ou que nos céus acontece, assim que nós devemos orar, né? Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O céu nos estimula à santidade. 2 de Pedro 3, 13 e 14 diz assim: todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, esperem estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, quando a gente pensa no céu, a palavra de Pedro diz, olha, pense nisso, mas se empenhe para ser encontrado em paz, imaculado e inculpável. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento do dia a dia, o sofrimento dessa vida. Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. O céu nos ensina a renunciar às coisas dessa era, desse mundo, em favor ou com uma esperança da herança futura. Hebreus, capítulo 11, falando primeiramente de Abraão, diz assim, Hebreus 11, 9. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Esse é Abraão, verso 24, falando de Moisés, mesmo capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, a recompensa nos céus. O céu nos livra do medo da morte, Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, muito melhor. E por fim, o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para o céu. Entendeu? O céu foi preparado para quem foi preparado para estar ou para ir para o céu. Filipenses 3, de 12 a 14. Diz assim, Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Eu fui alcançado para alcançar aquilo, o objetivo para o qual eu fui alcançado. Fomos alcançados para sermos levados para este lugar preparado. Então, quando a gente olha e pensa nas coisas dos céus, há muitas lições que a gente pode aprender. Mas, pensando nesse texto que a gente leu, pensando nessa estrutura que está aí revelada, e no contexto da época a gente pode aprender alguma coisa, ou tirar do texto um aprendizado que é importante para nós. Primeiro, que são o novo céu e a nova terra, ou os novos céus e a nova terra? A redenção agora alcançou não só a igreja, mas toda a criação, todo o cosmos, tudo. Que normalmente a gente pensa em que Deus é Deus da terra e do céu, e pensa no céu como algo das nuvens, sei lá cada um pensa de um jeito. Mas a criação
Aquilo que a gente vê, o cosmos, e aquilo que a gente não vê, que se olha aí nos binóculos, como é que chama aquele mais potente? Telescópios, o Hubble da vida, tem outros agora mais poderosos, eles olham e vão desenvolvendo cada vez mais, e que vai chegando mais longe, nunca chega no fim. Nunca se acha o fim desse negócio aí. E tudo isso não é o céu onde Deus habita. Isso é criação, é o cosmos criado por Deus. Isso tudo vai se fazer novo. É tudo novo. Alguns vão dizer que esse novo aqui traz a ideia daquilo que é purificado, que é redimido. Assim como nós vamos ter um corpo novo, transformado, redimido. Aí ficam numa briga. Outros, não, vai ser aniquilado, destruído pelo fogo. Mas aí Paulo diz lá que a criação geme, aguardando ansiosamente a sua redenção. A aparição dos filhos de Deus. Então, você escolhe um lado aí, mas o que interessa? O que interessa é que é novo. É de uma qualidade diferente. Não tem semelhança daquilo que é contaminado nessa era. É tudo novo. E aí agora o texto vai nos dizer que essa Jerusalém que desce do céu, a cidade santa, ela não é uma cidade, na verdade é a figura da noiva, da igreja descendo. Ela vem adornada como uma noiva, o texto diz. Ela vem preparada, ela está ali, Cristo já resgatou e agora está fazendo parte dessa festa celestial. E esse novo céu e essa nova terra não é mais um lugar separado. Isso que é importante a gente pensar. Porque hoje a gente pensa em terra onde nós habitamos e pensamos, e céu onde Deus habita, o Deus dos céus. Mas o texto diz aí para nós que o Senhor vai habitar onde? Com o homem. Ou seja, novos céus e nova terra não são dois lugares. Na nossa cabeça, isso são dois lugares. Deus vai criar uma casa nova para nós e uma casa nova para Ele. Não, o que o texto está dizendo aí é que Ele vai criar novos céus e nova terra e que isso é uma coisa só e que Ele vai habitar no meio dos homens. Nessa cidade, no meio dos seus santos. Vai se cumprir então a profecia que diz que a terra se encherá do seu conhecimento. Isso não vai durar 1000 anos. Isso vai durar toda a eternidade. O Senhor vai habitar no meio do seu povo. A igreja glorificada vai estar lá. E ela desce do céu como uma noiva para as bodas do Cordeiro. Então, a igreja não permanecerá nos céus e nem na terra. Ela vai estar nos novos céus e na nova terra. Este lugar chamado novo céu e nova terra. É um único lugar. Como o pastor Silas sempre brinca, essa terra que a gente deixa para os testemunhos de Jeová. Que eles têm bastante figura da terra e aqui, que eles vão ficar aqui, os 144 mil. E, na verdade, o que o texto nos ensina é que há um lugar, uma nova criação, onde nós estaremos juntos. E o céu e a terra é uma coisa só e única. Não haverá separação. Aonde está o novo céu e a nova terra. A morada do Senhor será aqui. E a igreja viverá, então, glorificada. Será que é pouco isso? Já parou para pensar um pouquinho nisso? Deus estará habitando no meio da sua igreja, no meio da humanidade. A ponto do texto dizer, não tem sol, para que sol? Não tem noite. O Senhor é a luz de todos nós e Ele estará no meio de todos nós. Mas há algumas coisas que não vão entrar nesse novo céus e nessa nova terra. Tanto pessoas quanto sentimentos, situações. Primeiro, pessoas. Quem não entrará no novo céu e na nova terra? Tem um grupo de gente que não vai entrar. O novo céu e a nova terra não é inclusivo. Aceita todo mundo, é inclusivo, vem. Não é, diz que tem algumas pessoas que não vão entrar, e não adianta a gente dizer que vai. Não vai, está aí dizendo que não vai. É exclusivo para os redimidos,
para os que foram salvos, para os que creram, se identificaram com a obra de Cristo na cruz, foram lavados, fazem parte da noiva, é exclusivo. Capítulo 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles não é no novo céu, na nova terra. É onde? No lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, em primeiro lugar, o grupo que não entra aí, os covardes. Os covardes não entram. A gente pensa, quem é o covarde? O covarde é aquele que tem medo de brigar. Não é esse o covarde. O covarde, no contexto do que a palavra de Deus traz, é aquele que é indiferente ao evangelho porque teme. São aqueles que ficam sempre na indecisão, porque não têm coragem de confessar o nome de Jesus e de abrir mão daquilo que na vida dele é precioso, porque precisa renunciar àquilo que para ele é precioso. Esses são os covardes que a palavra diz. E às vezes a gente pensa, covarde. Não, eu não sou covarde. Será que não é? A gente tem tantos medos e a gente foge de tantas circunstâncias e a gente prefere tantas vezes recompensas dessa era, desse tempo, dessa circunstância, do que as recompensas que o Senhor nos promete dos céus. Então nós somos covardes. Nós não temos coragem de renunciar a prazeres desse mundo. Somos covardes. Nós temos medo muitas vezes de sermos perseguidos. E é interessante, como falei recente, nós vimos lá na nossa turma de Atos, a igreja do primeiro século, a igreja ali de Atos, quando vê a perseguição vindo, ela não ora para que Deus tire a perseguição. Ela ora para que o Senhor os encha de coragem e ousadia para anunciar o evangelho. Mas nós, vamos parar e vamos pensar na nossa realidade. A gente tem orado por isso ou a gente está morrendo de medo da perseguição que pode vir aí? Será que a gente tem pedido coragem e ousadia? Ou a gente fala assim, não deixa acontecer, porque vai que acontece e aí é revelada a minha frouxidão. E eu não consigo me manter fiel e me deixo levar. Não tenho coragem de assumir Jesus diante da morte. Mas o texto fala também dos incrédulos, os que buscam outros caminhos para a salvação, que tentam achar, de acordo com a sua conveniência, algo que possa trazer algum sustento para suas emoções. Não conseguem entender essa oferta gratuita, graça de Deus derramada. São incrédulos. E tem incrédulos que estão no meio da igreja, mas não conseguem entender a graça. Eles continuam achando que é por suas obras e por suas forças. É como um incrédulo. E cada vez mais se multiplicam religiões, igrejas, mensagens das mais diversas. E cada vez mais a gente vê as pessoas caminhando a passos largos para aquilo que é a perdição, para um evangelho que engana, que torce a verdade, que distorce aquilo que é dito para poder incluir cada vez mais. Incluir. E o evangelho ele é inclusivo à medida que eu me rendo a ele. Então eu sou incluído. Mas se eu não me rendo ao evangelho, ele não se rende a mim. Ele continua sendo o que é, e eu não faço parte dele. Mas vão ficar de fora também, em segundo lugar aí, o que o texto diz, os que moralmente são corrompidos. Ele vai falar dos depravados, dos assassinos, dos imorais, ou os que cometem imoralidades sexuais, depravados, assassinos e imorais. Ou algumas versões traz aí depravados como abomináveis. São aqueles que eles perderam a vergonha, perderam totalmente o pudor, se entregaram abertamente às suas vontades, ao seu pecado, aos vícios, aos prazeres dessa era. São aqueles que escarnecem completamente de qualquer princípio de santidade. A santidade é um princípio que não tem valor, ele torna-se relativo. A virtude é relativa, ela não é mais absoluta. Será que a gente ouve isso em algum lugar hoje?
uma santidade relativa que não se fala mais, não se tem mais nos nossos dias o princípio de honra, de alguém honrado. O que é alguém honrado hoje, segundo a sociedade que a gente vive? Tu conseguiria descrever? Não segundo o nosso princípio de fé, segundo a sociedade que a gente vive. O que é uma pessoa honrada? A gente não consegue mais descrever. Não tem mais, porque depravou-se. Não se sabe mais o que é certo do que é errado. Não se distingue mais uma mão da outra. E por isso vai se vivendo e vai se caminhando a passos cada vez mais largos para um lugar que não se chama novos céus e nova terra. Os assassinos também não têm lugar lá. Aqueles que não respeitam, não dão qualquer valor à vida humana. É interessante, né, irmãos, que eu não lembro com quem eu estava conversando essa semana ainda, ou semana passada. Nós tivemos aí no nosso estado, como o pastor Silas falou aqui, de púlpito, pregando a questão do aborto dessa criança que provocou choro, e eu espero que em todos nós. Porque aquilo foi um assassinato. Mas a depravação é tão grande que o discurso é de moralidade. É preciso fazer por amor. Por amor. Que amor é esse? Mas é tão interessante e a deturpação é tão grande que você sabe como se enquadra. Tem aí, quem for advogado, se eu falar errado, pode levantar e dizer, não, é mentira, pastor. Como é enquadrado um homem que mata uma mulher grávida? Qual é a tipificação, acho que é isso que fala, do crime, você sabe? Duplo homicídio. Duplo homicídio. É assim que se tipifica. Você matou a mulher grávida, não interessa. Não, mas era só 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Não, a lei diz, matou, estava grávida, duplo homicídio. Ela não precisava nem saber, você não precisa nem saber. Descobriu depois, a hora que foi fazer a autópsia, ela estava grávida. Duplo homicídio, qualificou o crime. É pior. Mas o aborto vale. E você sabe também que no Brasil não existe aborto legal, como eles dizem, para você ver como tudo é depravado, tudo é distorcido. Não existe aborto legal no Brasil. Você ouve, e nos últimos anos virou notícia aí, se fala muito sobre excludente de licitude. Já ouviu falar? Fala em né? Você matou em legítima defesa. O que é? É um excludente de licitude. É legítima defesa. Não tornou legal. Existe algum assassinato legal? Não existe. Você continua tendo cometido um homicídio. Se um ladrão entrou na sua casa, você, para se defender, o matou, é um crime, segundo a lei. Mas existe um excludente de licitude que você não vai pagar por aquele crime. Mas vai ser, inclusive, julgado por ele. Mas vai ser enquadrado nesse. E o aborto no Brasil se enquadra nisso. Continua sendo crime. Mas há ali as duas situações, que ele é um excludente de licitude, que é em caso de estupro e... Oi? Saúde, né, em caso de risco de vida para a mãe e tal, são os excludentes de licitude. Mas olha como está tudo distorcido, corrompido, e vai sendo anunciado, e muita gente vai caindo e entrando naquilo que vai vindo como uma mentira e uma distorção daquilo que é honra, daquilo que é verdadeiro. Isso não vai ter lugar nos novos céus e na nova terra, e nem aqueles que procedem dessa mesma forma. Os impuros, aqueles que se entregam a toda depravação, aos prazeres da sua carne, no que diz respeito ao sexo, e tornam-se também idólatras por isso. Impuros, e cada vez mais essa impureza sexual, essa depravação moral das questões sexuais está aí diante dos nossos olhos e dentro das nossas igrejas. O que é mais assustador. Sodoma e Gomorra é um jardim de infância perto dos dias atuais.
E hoje, dentro das igrejas, o que se vê de imoralidade, depravação é algo assustador. Aquilo que nós sabemos, aquilo que como pastor temos que tratar muitas vezes, são coisas terríveis, que não convém nem mencionar a você. Porque vai te chocar de uma maneira tão violenta, que eu entendo que não vai edificar a sua vida hoje. Mas terrível, terrível. Lá fora e aqui dentro. Tudo tornando-se relativo. Terceiro lugar, ele diz que vão ficar de fora os que praticam feitiçaria e são idólatras. Os idólatras e os feiticeiros são aqueles que são religiosamente desobedientes. Vivem na prática de coisas ocultas, de rituais e sacrifícios que a Escritura nos diz que são a demônios. Eles desprezam o Senhor e aquilo que é pertinente ao Senhor completamente. São viciados, né, naquilo que traz conforto para a sua carne. E a gente pensa na idolatria sempre como uma imagem. E alguém se dobrando a imagem. Mas a palavra de Deus trata a avareza como idolatria. Avareza. Que é avareza? Tem a ver com dinheiro. E quanta gente avarenta existe. Ganância é tratada na palavra de Deus como idolatria. Sexo fora do princípio de Deus é tratado na palavra de Deus como idolatria. Está lá em Romanos. Paulo vai falar aos Coríntios também, daquele que deita com uma prostituta. Ele diz, você não sabe que por trás da prostituta, e aí ele fala, mistura, parece que ele perdeu o contexto. Ele diz, olha, tem os ídolos, e o ídolo não é nada, mas há um demônio por detrás. Quem você está adorando quando adora a si mesmo? Um demônio, quando se deita com uma prostituta. E lá em Romanos ele vai dizer que adoraram a criatura no lugar do Criador e inflamaram-se entre si. Idolatria. E os mentirosos também vão ficar de fora. Os mentirosos, aqueles que o que se fala não se escreve, como diz antigamente, dizia o ditado. Olha, o que esse aí fala não se escreve, porque é mentira. Faz uma coisa e fala, ou fala uma coisa e faz outra. Não se pode confiar. E a sociedade que nós vivemos hoje, como já disse, ela é construída com base na mentira. Isso muitas vezes vai entrando no nosso meio e nós vamos vivendo uma vida baseada na mentira. E a mentira procede do maligno. O pai da mentira é o diabo. Saiu isso da boca de Jesus. Mas nós somos muitas vezes mentirosos até das nossas vidas espirituais. A gente passa impressões espirituais enganosas. A gente passa verdades aí, entre aspas, daquilo que seria a nossa vida, enganosas, são mentirosas. A gente passa uma imagem que não é condizente com a realidade. A gente passa uma imagem de alguém de oração, a gente passa uma imagem de alguém que ama a palavra de Deus, mas não estuda, não tem apreço, não caminha por ela. A gente passa uma imagem de amor e de perdão, e dentro do coração está cheio de amargura, rancor, e não consegue perdoar as pessoas. A gente passa uma imagem de conciliador, mas não consegue se reconciliar. Tudo mentira. E a rede social é uma bênção para ajudar a gente a mentir. Que aí a gente mente de todos os jeitos, né? Tem até os filtros para ajudar a gente a ficar mais bonitinho. Para mentir que a gente está bonito, magro. Não é? Se tem uma coisa que difícil na rede social é alguém gordo, já viu? Só quando não tem mais jeito, já chegou num tamanho que não dá para disfarçar mais. Mas não vê gordo quase, só aqueles que já chutaram o balde.
Mas aí eles mentem que ser gordo é bom. Você tem que aceitar. Não tem que aceitar nada. Mas diz que é bom, não. Isso aí é a opressão desse mundo. É umas coisas que não vou nem perder tempo de explicar. Porque se você está nessa, Deus tem misericórdia de você. Que aí você está completamente envolvido pelo engano que está sendo anunciado aí. Mas esses não vão entrar. Será que você não tem caído em algum princípio desse? Daqueles que não têm o bilhete para entrar na cidade santa? A idolatria, o engano, a mentira. Será? Já dizia Dietrich Bonhoeffer, também no século passado, que muitos têm barateado a graça de Deus. E ele escreve um texto grande falando da graça preciosa e da graça barata. Porque a graça, então, eu vivo do jeito que eu quero, sem arrependimento, como um mentiroso, um enganador. Eu não preciso ser transformado, não preciso deixar determinadas práticas. E a graça, eu acreditei, então eu estou salvo. A graça de Deus, ela é transformadora, santificadora. Se ela não é transformadora, santificadora, não é graça de Deus. É engano da sua parte, porque a graça santifica, transforma, constrange. O amor de Deus nos constrange. Agora, quem vai entrar? Agora vamos para a parte boa. Quem vai entrar? Vamos pensar junto, quem vai entrar no novo céu e na nova terra? Verso 4. Ou melhor, o que vai entrar? O que vai entrar? O que tem lugar lá? Errei de novo. É o que não vai entrar. Não é quem, agora é o que. O que não vai entrar. Verso 4. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No novo céu, na nova terra, não haverá dor. Não tem mais dor. Não vai ter dor de nenhuma espécie. Não vai ser aquela dor, bateu o dedinho na quina da cama. Aquilo dói pra caramba, não dói? A gente fica, ai meu dedinho, como dói. Nessa hora a gente vê que a gente se ama bastante. Porque é um dedinho tão miudinho, mas quando bate a gente sopra e passa remédio e abana. Assim, né? Dá vontade de pedir até para alguém beijar, igual criança, para ver se passa aquela dor. Porque bateu o dedinho. Mas seja essa dor, seja a dor mais violenta que qualquer um de nós já sofreu ou já passou. O texto diz que lá não vai haver dor. Não tem dor física e nem dor emocional. Você não vai sofrer angústia, as lágrimas vão ser tiradas dos nossos olhos, o próprio Senhor vai enxugar. Consegue imaginar? Ele diz, eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Ele como, é lógico, uma figura minha, do meu imaginário, como o Senhor viesse com um lencinho e seca as nossas lágrimas, as lágrimas das nossas angústias, as angústias da nossa vida, as angústias pelos nossos filhos, pelos nossos amados, as angústias que nós olhamos para a nossa era, as angústias que olhamos da nossa igreja, as angústias das nossas feridas. O texto diz que lá não vai ter lugar, vai ser curado, sarado. Lá não há espaço para dor, porque a dor é consequência também do pecado que entrou na nossa vida. Então não tem morte também lá no céu. Não haverá mais morte, não tem mais cemitério, não tem crematório. Mas não tem crematório, você não vai achar mais túmulos, você não vai ter mais luto e lágrimas de luto e tristeza, não tem mais saudade, acabou a saudade, a gente está no lugar onde não existe saudade, aquela dor da saudade, puxa, que saudade de alguém que partiu e foi embora. Talvez você tenha aí a saudade de alguém que às vezes bate e dói tanto, mas o céu diz lá, não tem mais saudade, você vai ser livre da dor, você vai ser livre da morte, ou seja, as doenças, as enfermidades, até aquela gripezinha enjoada, não tem mais, é saúde, não tem mais lágrima, ainda que nesse mundo a gente viva lá um vale de lágrimas, lá nos céus não tem lágrima. Amém, aleluia por isso.
enquanto se nós lêssemos uns capítulos antes, lá no capítulo 18, falando da Babilônia, que é a contrapartida da cidade santa da Jerusalém. Na Babilônia, as vozes da vida se calam. Mas agora, na Nova Jerusalém, se calam as vozes da morte. A morte morreu. E ela não vai ressuscitar. A morte está morta. Foi lançada no lago de enxofre. E não tem ressurreição para ela. Chegou ao fim a morte. E nós estamos lá nos céus com vestes de louvor. Não mais de choro, nem de lágrimas. Aí me lembro, se eu não me engano, nos Salmos, num salmo, não lembro qual, preguei há alguns anos, que diz que o Senhor recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Já imaginou isso? As lágrimas que nós derramamos nesse tempo, nessa existência, cada uma delas, o Senhor recolhe. Ele não deixa de observar e ver, e Ele está cuidando, e Ele sabe e conhece a razão de cada uma das nossas lágrimas. Agora sim, quem vai entrar? Quem vai entrar nos novos céus e na nova terra? Verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quem vai estar lá? A cidade santa. Por onde entra nesse céu novo, nessa terra nova? Como é que entra lá? Qual é a porta de entrada? É Cristo, mas é a cidade santa, é a noiva. Pode ver, quando fala do céu, não fala de alguém entrando, diz que o povo vem como uma noiva, desce dos céus, a cidade santa. Aqueles que fazem parte, que são o corpo de Cristo, que se identificaram com Cristo, que creram em Cristo e agora são a sua noiva, a igreja de Cristo. Não vai haver igreja X, Y, B, igreja... Não tem, a igreja única de Cristo, a igreja que nós não conseguimos ver, mas conseguimos perceber e no espírito discernir. Essa igreja é que desce, é aquele que faz parte da igreja de Cristo, a igreja glorificada, composta de quem? Dos santos, dos remidos, de todos os lugares do mundo, de todos os povos, de todos os tempos, compradas pelo sangue do Cordeiro, amadas pelo Pai e seladas pelo Espírito Santo. Estas pessoas são o corpo de Cristo, são aqueles que têm lugar na cidade santa, Nova Jerusalém, que habita em novos céus e nova terra. A cidade santa, ao contrário da cidade do pecado, a Babilônia, a cidade do pecado, agora a cidade santa, e ela é a noiva adornada que o seu esposo preparou. Em contraste com a grande meretriz da Babilônia, agora o Senhor apresenta a sua noiva santa, imaculada, como Paulo vai dizer. Ela desce, o Senhor a santificou, o Senhor a preparou, ela não tem mancha, não tem ruga, não tem nada que possa ser acusada, ela é inculpável, perfeita, porque foi santificada pelo próprio Senhor. Esta é a cidade, são estes os que fazem parte da cidade santa, que estarão nos novos céus e na nova terra. E é interessante que ela vem de cima para baixo. Qual foi a origem da Babilônia? Se lembra? Babel. Babel começou da onde? De baixo para cima. Vamos chegar nos céus, vamos ser maiores do que Deus, vamos tomar o assento de glória. E ali causou separação e confusão, mas agora a cidade santa, ela não vem de baixo, ela vem dos céus. Ela é separada, santificada, eleita por Deus. Ele é quem prepara tudo, é Ele quem faz, porque se fosse depender de nós, a confusão já estava armada de novo. É o Senhor quem faz. Ele é o arquiteto, como nós já lemos hoje. Ele é o construtor. E o noivo estará lá esperando. Essa é a cidade que nós habitamos.
E por que essa noiva vai habitar o céu? Por que a noiva vai estar nos céus e na terra? Novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 6 e 7. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e serei seu Deus, e ele será o meu filho. 3 razões pelas quais a gente vai estar, a noiva estará nos novos céus e nova terra. Em primeiro, porque ela é a noiva, e a noiva estará lá. Segundo, porque o apóstolo diz, está cumprido o tempo. Jesus disse, ele relatou, Jesus novamente disse, está consumado, já foi resolvido, o pecado já foi destruído, os inimigos foram lançados no lago da morte, então agora é tempo de usufruir a realidade. O preço da redenção foi pago, o flagelo final foi decretado, foi consumido também, e ele vai dizer isso lá no capítulo 16, verso 17, a mesma expressão dita na cruz, está consumado. E agora a terceira vez, e por 3 vezes Jesus usa essa expressão, está consumado. E ele consuma. A noiva vai habitar e estará nas bodas do Cordeiro. Como a noiva não vai aparecer? Ela estará lá. Ele planejou, executou e aplicou a salvação. Ele é o começo e o fim, não é o que o texto diz? O alfa e o ômega. Começou com ele e termina com ele e termina nele. De eternidade em eternidade, o Senhor esteve comprometido com a nossa salvação. E ela estará lá também porque está sedenta por água da vida. Você tem sede da água da vida? Você bebe da água da vida? Porque o texto diz que aquele que vai ser saciado e vai continuar bebendo. A palavra de Deus diz que quem busca, encontra. Os que vêm a Cristo, Ele acolhe. Mas especialmente, a igreja, a noiva, estará nos céus, nos novos céus e na nova terra, porque o Senhor prometeu. Não é o que o texto diz? O próximo verso ali, o 7. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O Senhor prometeu e vai cumprir. Ele prometeu e vai cumprir. Nós, os que creem e são parte da igreja de Cristo, estarão nos novos céus e na nova terra. E esse novos céus e nova terra será um lugar de constante alegria ou bem-aventurança. Não passa. Sempre alegria. Verso 2, 3 e o 7 de novo. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 7, o vencedor herdará tudo isso, e serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, em primeiro lugar, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, e as bodas não acabam nunca. É uma festa que não tem fim. É uma festa eterna. As bodas do Cordeiro não têm um tempo determinado. Agora acabou a festa, gente. Vamos voltar para a realidade. Não é? Casamento é assim, quem já casou ou já foi em casamento. Aí você vai no casamento, curte os noivos, então o casamento primeiro eles ficam tensos, nervosos, ansiosos. Aí passa a cerimônia, a festa é uma alegria, daqui a pouco acaba, estão mortos de cansado. Aí vão para a lua de mel, uma benção, aí volta para a realidade. Aí tem que trabalhar, né, enfrentar o dia a dia, as dificuldades, mas lá não vai ter nada disso. Nós vamos viver as bodas do Cordeiro, foi consumado o casamento. E nesse casamento, pleno e perfeito, não tem mais desarmonia, não tem mais dificuldade. O compromisso foi feito, a preparação foi feita, os noivos se apresentaram e agora nós vivemos a festa. O céu é uma festa de alegria e nós nos deliciamos no noivo,
o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também a gente vê que no céu o Senhor está profundamente envolvido e sua presença profundamente enraizada o tempo todo. A presença dele é algo que não se afasta dos novos céus e da nova terra. É o que o texto diz. Ele estará presente. Não é mais aquele lugar no templo onde um momento a glória do Senhor entrou e habitou e se escondeu por trás do véu e ficou lá. Não é sequer mais a gente como o templo do Espírito no Novo Testamento, onde somos selados e recebemos a presença do Senhor dentro de nós. Agora na Jerusalém celestial, nesse céu e terra, nesse lugar novo, o Senhor está dentro de nós, está ao redor de nós. A glória dele nos enche, nos transborda e está em todos os cantos possíveis. Nós veremos, como diz a palavra de Deus, o Senhor agora face a face. Você já imaginou ver o Senhor face a face? Você poder ter esse encontro e olhar nos olhos do Senhor sem ser consumido. Mas você estará lá e poderá olhar ao Senhor. Não vai haver mais separação entre nós e o Senhor. A presença dele vai brilhar. Nós teremos profunda comunhão com Deus. Ele será o nosso rei, nós seremos o seu povo. Ou como diz o texto, os seus povos. Não tem mais o Israel étnico e não tem mais a igreja separada. Existe o povo único de Deus que está presente. Não tem mais denominações, nada disso. Não há nada que nos separe. Apenas aquilo que nos une. E estaremos habitando na casa do Pai. E por fim, irmãos, e para terminarmos essa mensagem, em último lugar, nós desfrutaremos plenamente da filiação, que é o verso 7. Nós seremos filhos. Nós já vivemos essa realidade em parte aqui, mas lá nos céus, na igreja glorificada, tomaremos parte da nossa herança eterna, desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo, seremos co-herdeiros com Ele e seremos filhos glorificados de Deus Todo-Poderoso. Não consigo, às vezes, nem imaginar o que é isso. Tu consegue? O que é desfrutar da filiação de Deus em plenitude? A plenitude da filiação de Deus. Eu já acho tremendo viver essa realidade de ser filho pisando aqui nessa terra. Você imagina pisando nos céus e tendo o Pai ali do ladinho. Tendo o Pai ao nosso dispor. Não para nos servir, mas para que a gente o sirva. Que alegria poder servir a Deus. Assim como servimos aqui, mas agora em sua presença mais real do que nunca. Literalmente real. Os nossos olhos vendo. Nossos olhos vendo. Tudo renovado. A cidade de Deus preparada. A habitação de Deus preparada. O mundo de Deus renovado. O trabalho de Deus validado. O trabalho do Senhor Jesus terminado. Decretada a última bênção. E a bênção eterna de vivermos na presença do Senhor. Será que precisamos pensar nisso? Você tem pensado nisso? Porque essa é uma realidade que precisa estar viva nos nossos corações. Para quê? Como disse já outro dia, para nos enchermos e começarmos a nos achar alguma coisa? Não. Pelo contrário. Para nós olharmos a glória daquilo que Deus preparou. E olharmos para a nossa realidade. E falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso caminhar em santidade. Eu preciso viver a realidade da noiva de Cristo. Eu preciso viver em plenitude do Espírito. Porque é para estes que o Senhor construiu. Para aqueles que foram conquistados. Ele preparou aquele lugar.
Você foi conquistado? Ou você está lutando com Deus? Você está lutando com você mesmo? Ou quem sabe você tem vivido dias difíceis? E essa palavra também é o consolo para nós, para olharmos para esses dias difíceis, mas olharmos para as promessas do Senhor, e então elas invadirem o nosso ser e nos trazer descanso, sabendo que estaremos com Ele por toda a eternidade.